Jumper é um filme que eu já falei brevemente aqui no canal, ele já apareceu em uma lista essa em que eu falava de alguns filmes que destruíram suas franquias logo no primeiro filme. Lançou, já não deu certo. Medíocre. E o filme adapta um livro. Inclusive eu tava lendo recentemente e pensei, bom, acho que eu vou assistir o filme, reassistir esse material aqui e ver se dá pra fazer alguma coisa no canal. E realmente dá pra fazer alguma coisa no canal, que é falar mal desse filme. É claro. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Bom, o filme Jumper é dirigido pelo Doug Liman e ele, como eu falei anteriormente, adapta um livro de mesmo nome. E enquanto o livro ele tem um foco maior no protagonista, na história que ele passa ali, nos abusos físicos que ele sofre do pai e na forma como ele lida com alguns traumas, né? O filme ele decide pegar um único evento importante do livro, que seria o fato de que o Dave, por ter a habilidade de se teletransportar, começa a roubar bancos e transforma isso, ou pelo menos tenta transformar, em um blockbuster. E o Pix? Nada ainda? Esse longa ele passou por um problema de várias regravações, então regravaram várias vezes e teve troca de atores também. Originalmente o protagonista seria o Tom Sturges, só que durante as filmagens iniciais a produção decidiu trocar ele pelo Max Cherot. Isso porque teria um salto no tempo agora no filme, né? E o ator deveria se parecer o mínimo possível com Hayden Christensen. Isso mesmo, o nosso queridíssimo Anakin Skywalker. Você era o escolhido! O filme foi lançado e olha só, ele não flopou, tá? Ele custou 100 milhões e faturou ali perto dos 200 milhões. Porém, ele não teve a recepção que a Fox imaginava, não teve o apreço do público o suficiente para transformar isso em blockbuster, então a ideia foi jogada fora e descartada. Fiz o que eu pude, não consegui. Bom, o filme começa já com o Dave em cima de uma esfinge, sentado numa cadeirinha de praia, e ele tá se gabando um pouco sobre a vida dele, toma um café da manhã ali em Paris, surfou numas ilhas ali. Ele tá sempre curtindo em vários lugares do mundo e agora ele deu uma pausa pra tarde, né, pro lanchezinho da tarde dele. Só que a vida dele nem sempre foi assim. Segundo ele, 8 anos atrás as coisas eram completamente diferentes, porque ele sofria bullying na escola. E ele sofria bullying na escola, o pessoal chamava ele de, olha só, cara de pudim. Que porra de bullying é esse? Caramba, cara de pudim! Enfim, ele tinha um crush aí numa garota da escola dele e decidiu dar um presente pra ela. Comprou um globo de neve e um ferro velho. Inclusive eu tenho um sonho de ver como é esses globos de neve, porque eu não lembro de ter visto um globo de neve desses, assim, de perto na vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Se eles pegam o globo de neve, dá ali pra moça, né, que é a tal da Millie. Ok, o valentão chega, toma o globo de neve e joga fora. E aí o Dave, muito esperto, vai atrás desse globo de neve. O problema é que o cara jogou o globo de neve no lago congelado. O Dave vai lá, pega o globo de neve, mas a partir do momento que ele pega esse globo de neve, o chão cede embaixo dos pés dele, porque o lago tá congelado, né, e aí não aguentou o peso. Ele cai, começa a se afogar, começa a se desesperar, e aí ele fala que aconteceu o primeiro evento. Isso mesmo, meus amigos, porque aí ele se teletransporta para a biblioteca da cidade dele. Caraca. Eu adoro ressaltar que teletransporte é um poder pica, meu amigo. Teletransporte é um dos melhores poderes que tem. Os caras tinham um poder foda e um livro legal, tá? Um poder foda e um livro legal, mas eles decidiram mudar tudo. De antemão, eu já quero expressar aqui minha raiva. Ele vai pra casa todo molhado, já mete um pau de briga ali com o pai dele, porque o pai dele tem isso, né? O pai dele virou um alcoólatra depois que a mãe dele fugiu. A mãe dele fugiu, não deu explicação nenhuma. E aí o pai dele descontava raiva muito nele, né? Ele imagina que o pai dele provavelmente também batia na mãe dele. E aí uma dessas confusões, o Dave realmente, ó, se teletransporta de novo. E aí o que acontece, né? Ele entende que ele tem essa habilidade, que isso pode lhe ser útil. E a partir desse momento, o Dave decide largar tudo e fugir para Nova York. E assim, em cerca de 15 minutinhos ali, a gente já entende mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Tem sempre essa narração em off. Ele vai para Nova York e aí começa a explorar um pouco mais dessas habilidades até um momento que ele decide, putz, eu preciso de dinheiro. Para eu ter um dinheiro é melhor roubar um banco. E aí ele rouba um banco usando o poder dele de se teletransportar. E aí tem um salto no tempo, ele vê que ele vive a vida curtindo e ganhando dinheiro, sempre roubando bancos, e é basicamente essa a rotina do dia a dia dele. O cara de pudim morreu, mas eu nunca estive mais vivo. Como um jovem de 23 anos que não nasceu rico, ele nunca trabalhou, não ganhou na loteria, mas vivia como milionário.
Assim, já nos primeiros momentos eu posso pontuar pra vocês que tem realmente uma diferença grande no livro. Porque no material original, o Dave descobre essa habilidade dele de se teletransportar, ele foge de casa, porém as primeiras vezes ele ainda não consegue controlar muito bem isso. Ele é quase abusado por um caminhoneiro que se junta com a galera pra tentar fazer isso. Tem toda uma dinâmica mais ou menos da psique do Dave, né? De como ele lida com essas situações ao tentar fugir. Putz, ele tem um poder de se teletransportar e ainda assim ele não consegue fugir de casa, porque mesmo quando ele vai pra Nova York, recorrentemente ele salta de novo pra casa dele, seja pra pegar dinheiro com o pai dele, sem o pai dele saber, seja pra lavar as roupas, seja pra algumas outras coisas. Então assim, a prisão estaria na mente dele, né, mesmo ele tendo esse poder. A verdade é que o livro decide trabalhar um pouco mais essa psique do personagem aí, e sobre como ele lida com esses abusos físicos que ele sofreu. Olha só, pra deixar esse parecer aqui, sobre como essas mudanças que o filme fez no material original, talvez não fossem tão legais. Ih, rapaz. Enfim, aí a gente volta, né, para ponto de partida, que é o Dave tendo um dia comum, saindo para vários lugares, se teletransportando ao sair de casa, aí vai surfar, né, vai comer em outros lugares, vai ter um lanchezinho da tarde. O Dave tem toda essa rotina dele aí que a gente consegue acompanhar de perto. E ele meio que virou isso, né? A vida dele virou isso. Agora ele vive numa cobertura com os frutos do roubo dele. Só que como tudo que é bom dura pouco, a gente conhece o personagem do Samuel L. Jackson. Ele é um tal de paladino. Eles são uma organização que é responsável por caçar os tais jumpers. Ou seja, se alguém se teletransporta, ele vai lá e mata essa pessoa. E qual é o motivo para esses caras fazerem isso? Por quê? Porque você é uma abominação. Só Deus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Faz sentido. Pois é, esse é o motivo, né? Eles queriam tentar fazer uma coisa meio profunda, montar aí a história de que os paladinos meio que tentam matar os Jumpers porque tem raiva de eles conseguirem se teletransportar, porque segundo eles só Deus tem esse poder. Essa é a justificativa. Samuel L. Jackson aparece na casa do Dave. Aí o Dave chega em casa, se depara com ele, aí começa uma luta em uma cena de ação. E aí no meio dessa luta, ele começa a dar choques no Dave. E ao dar choques no Dave, a corrente elétrica meio que interfere aí nos poderes dele, ele não consegue se concentrar para se teletransportar. Então aí ele consegue só saltar para lugares mais próximos ali, enquanto eles têm uma luta e tudo mais. E vou te falar, o cara tem um poder para se teletransportar, ele pode ir para qualquer lugar. Mas ele decide só saltar de cômodo em cômodo do apartamento dele para tentar fugir de Samuel L. Jackson, porque a corrente elétrica impede ele de fazer isso. Os meus poderes! A sua fraqueza é o cobre? Mas beleza, né? Depois de toda essa briga, essa porrada, o Dave consegue pegar ali uma das fotos ali que ele achou e se teletransporta pra cidade dele. Óbvio que antes ele enche uma mochila com um monte de dinheiro, porque ele provavelmente vai precisar para fugir. Vale ressaltar que nesse meio tempo, a gente já acompanha aí que tem um outro Jumper que tá de olho no Dave. Então já viu o Dave ali se mostrando um pouco com os poderes, e esse Jumper ficou ali de butuca observando as coisas que ele tá fazendo. Enquanto isso, os paladinos decidem que vão botar a equipe deles inteira nesse caso, porque o Dave ele já é procurado, né, por conta desses roubos a banco. E os paladinos vêm investigando isso há 8 anos, porém só agora conseguiu encontrar ele. Beleza, o Dave tá de volta na casa dele, na cidade dele, né? E aí, como primeira coisa que ele vai fazer, ele procura a Millie, né? Aquela moça lá que era amiga dele 8 anos atrás. Ele nunca esqueceu ela. E aí ele vai lá no bar. Eles estão conversando, soltam um papinho. E aí o Dave fala o seguinte pra ela: ó, seguinte, bora viajar. Teu sonho sempre foi viajar, bora viajar comigo. E é claro que ela aceita viajar com ele. Jovem foge com o namorado e a polícia dela começa a sofrer ameaças. O Samuel L. Jackson, ele pega ali um monte de fotografia, vê a fotografia que o Dave estava olhando antes de saltar, então ele sabe que o Dave foi para essa cidade. Porém, eles falaram, ó, o seguinte, eu quero que investigue esse pessoal aí que é amigo, porque se acontecer alguma movimentação estranha, a gente vai saber onde ele vai estar. O Dave, ele ainda acaba se metendo em uma briga com o ex-namorado da Millie, e no meio dessa briga, ele se teletransporta com esse cara, e olha só, joga esse cara dentro de um cofre de banco. E aí o Samuel L. Jackson encontra esse cara, interroga ele, e o cara conta tudo o que aconteceu, porque o Dave é burro. Não, tu tá entendendo que ele pode jogar, te teletransportar com esse cara aleatório que brigou com ele aí, para qualquer lugar do mundo, mas ele decide se teletransportar com ele para dentro de um dos bancos que ele já roubava. Você é burro, cara, que loucura.
Enfim, o Dave viaja, né, lá com a Millie, aí os dois juntos vão de avião, viajam, só que o Samuel Jackson já tá espionando tudo, já sabe pra onde é que eles vão. Dave e Millie chegam ao Coliseu, vão conhecer um pouco ali da cidade, né, de forma geral, eles têm um romancezinho. E aí o Dave invade o Coliseu junto com ela pra poder mostrar as coisas, e aí no meio mostrando essas coisas aí pra ela, o Griffin, que é o cara que tava observando o Dave, aparece. Ele fala, ó, seguinte, Dave, vamos tomar cuidado, porque tem uns caras aí que estão atrás de tu e tu é muito irresponsável. Como é que tu traz a menina contigo? Tu é idiota e anda atrás de avião. E aí o Dave, que caras é que estão atrás de mim? Aí o Griffin fala, são os tais dos paladinos. E aí os paladinos chegam lá, e aí começam a briga, o Dave briga com eles ali e tal, o Griffin consegue dar cabo de uns dois, e o Dave, que é meio bunda mole, foge de lá com a Millie só pra ser preso pela polícia, porque a polícia viu que ele tinha invadido lá com a Millie, e aí ele e a Millie são presos e levados ali pra delegacia mais próxima, né? Só que aí no meio desses interrogatórios na delegacia, surge uma mulher pra ajudar ele, mulher essa que é a mãe dele, dá um jeito de dar uma chave pra ele, e aí entrega a chave pra ele, ele consegue escapar, foge com a Millie e manda a Millie de volta pra cidade deles, de avião. Ele fala, ó, Millie, peço desculpas, tá, por tudo aí, pega esse dinheiro, volta pra cidade que eu tenho umas coisas pra resolver tudo. Detalhe, ela não sabe com que ele trabalha. Sempre que ela pergunta, ele fala, eu trabalho com bancos. E aí ela aceita, ok, ela aceita. Porque eu amo de verdade. O Dave até salta pra casa pra ver como é que tá o pai dele, só que o pai dele, ó, já morreu. Por quê? Porque o Samuel Jackson apareceu lá, perguntou pro pai dele se sabia onde é que o Dave tava, ele disse que não, o Samuel Jackson só matou o cara. E aí o Dave volta pra onde o Griffin foi, porque o que acontece? Ao se teletransportar, eles deixam uma aura de energia, e o Dave, ao tocar a primeira vez nessa aura ali do Griffin, foi levado pro esconderijo do Griffin, e aí ele já sabe mais ou menos onde é que é, e ele salta pra lá. E eles conversam, ficam procurando um ao outro ali, né, o Griffin tá fugindo, mas o Dave fica saltando atrás dele, porque o Dave quer a ajuda dele pra lidar com o Samuel Jackson. Ele quer matar os paladinos pra poder ele viver esse romance aí com a Millie. E aí o Griffin fala, tá, beleza, e cadê a menina lá, né? Aí ele falou, ó, mandei ela de volta pra casa. Ele mandou ela de volta pra casa? Foi, mandei ela de volta pra casa de avião. E aí o Griffin fala, né, o animal, é claro que os caras vão atrás dela e vão matar, né? Bora atrás. E aí o Dave fala, não, pronto, eu vou atrás dela, e aí nesse rolê aí tu se prepara aí, porque quando os paladinos chegarem, a gente dá um cabo neles, a gente vai se reunir aí e matar. Na verdade, eles não têm bem um plano definido, né? O plano é, em algum momento a gente vai confrontar esses caras e nós vamos ter que matar eles. Inclusive, vale ressaltar que nesse momento dessas conversas deles, a gente tem uma cena foda, que é o Griffin andando de carro e se teletransportando com o carro no meio da cidade. Cena bravíssima. Esse Griffin sabe usar os poderes dele. Se anda, eu consigo transportar. O especialista. Beleza, o Dave volta pra cidade dele, vai lá no bar, né, procurar a Millie, só que uma das meninas falou, ó, a Millie chegou de viagem, foi pra casa dela, disse que tu tinha largado ela lá. E aí ele chega lá pra conversar com ela, né, e aí ele tenta explicar pra ela, ó, a gente precisa sair daqui, porque tem uns caras que vão chegar aí, porque eles vão atrás de ti. E aí ela fica puta da vida, manda ele sair da casa dela, finalmente, né, com razão, afinal de contas ele fez essas merda tudo aí. Só que aí os paladinos realmente chegam lá, e aí ele fala, ó, a gente vai ter que sair daqui, me desculpa. E aí ele se teletransporta com ela pro esconderijo do Griffin, porque ele podia levar pra qualquer lugar, mas ele realmente leva pro esconderijo deles, onde eles estavam tentando se preparar pra enfrentar os paladinos, porque o Dave é burro. E aqui eu vou te dizer que a atuação do Anakin, né, Skywalker, realmente não tem emoção, cara. Não tem. Esse cara, ele não consegue atuar bem. O mesmo problema que tem, né, em Star Wars, que é ele não passa emoção, não passa verdade, não passa uma transformação ali de personalidade, né, ele não passa aqui, entendeu? É muito broxante essa atuação dele. É muito neutro. Na verdade, esse filme é cheio de problema, tanto no roteiro quanto em diversas outras coisas, porque parece que as situações vão só acontecendo, né? Mas um desses problemas é o ator e o fato dele também não ter química com a personagem que faz a Millie. Na verdade, tem vários problemas. E sim, o Griffin fica puto porque o Dave se teletransportou pra lá e o Samuel Jackson chega com a equipe dos paladinos e aí eles veem ali o buraco de minhoca por onde o Dave saltou e eles botam o equipamento lá e abrem o tecido do tempo e do espaço e conseguem chegar lá no esconderijo com essa máquina aí. É loucura. E aí eu te pergunto, né? Os caras abriram um buraco de minhoca no meio de uma cidade pequena e ninguém notou essa antes.
Não, e sobe uma tempestade, o céu fica escuro, é uma parada assim, sem pé nem cabeça, que puta merda. Eu acho que aqui eles realmente estavam tentando fazer um blockbuster, sabe, aquele terceiro ato que é gigante, que os heróis têm que lutar e tudo, só que não dá certo, não dá certo. Não vai dar! Porque até o momento a história não se decide se vai ser um romance, se vai ser um filme de aventura, um negócio de super-herói, ou uma história intimista na onde o Dave conta sobre como ele descobriu esses poderes. Então, vira uma farofada que não dá em nada, e esse terceiro ato, tentando ser um blockbuster, só deixa a gente meio que... Beleza, o Griffin e o Dave brigam lá com os paladinos, o Griffin usa os poderes dele de um jeito que preste, né? Teletransporta ônibus em cima da galera, é uma briga lá, uma maior putaria. E aí o Samuel L. Jackson, ele sequestra a Millie, leva a Millie de volta pra casa deles, né? E o portal é fechado. E aí o Dave fica puto, o Dave fica, meu Deus, vou ter que me teletransportar pra lá, vou me teletransportar pra lá e vou matar esses caras. Só que tem um exército lá, meu amigo, e o Dave quer porque quer ir pra lá. E aí a ideia do Griffin, que é muito boa, é simplesmente jogar uma bomba lá e matar todo mundo. A Millie vai morrer? Vai. Mas a galera também, que é os inimigos dele, vão morrer. E aí o Dave não aguenta isso, porque ele ama essa mulher. Ele não pode deixar isso acontecer, porque ele é completamente apaixonado por essa mulher. E aí o Griffin e o Dave começam a brigar, eles vão saltando pra vários locais do mundo e brigando. E eu te pergunto, tinha tudo pra ser uma cena foda, né? Esses caras se teletransportando pra vários lugares do mundo enquanto brigam, tá uma cena épica, mas não é. É só isso que eu tenho pra dizer. Ok. O Dave dá um jeito de prender ali o Griffin num monte de cabo elétrico, o Griffin não consegue se teletransportar, e o Dave se teletransporta de volta pra casa da Millie. E assim que ele chega lá, ele é pego. Só que aí o nosso herói Dave, ele consegue, olha só, teletransportar um andar inteiro da casa da Millie pro meio do oceano, afoga um monte de gente, e aí ele teletransporta todos de volta, só que dessa vez pra biblioteca lá do começo do filme, que ele gostava muito dessa biblioteca, tá? Era o lugar onde ele fugia dos abusos do pai dele, por isso que inconscientemente ele sempre saltava pra lá. O filme mostra isso? Não, eu tô trazendo informação do livro pra vocês, pra contextualizar, né? Esse motivo dele fazer isso. Muito obrigado. E beleza, né? Ele chega lá e ele fala, ó, pro Samuel Jackson, né? Eu podia ter deixado vocês lá. Eu podia ter só teletransportado eu e a Millie, mas eu trouxe todos. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu não sou mal. Porque os paladinos dizem que todo jumper vai se tornar mal, né? O Dave rouba banco? Rouba. Põe a vida das pessoas em perigo? Põe. Mal, ele diz que não é. E ele teletransporta o Samuel Jackson pro meio do deserto, pra ele refletir. Fala, ó, reflete aí as ideias que eu tô te passando. E é beleza, o Dave vive a vida dele, curtindo, de boa, e o filme se encerra com ele se teletransportando pra encontrar uma pessoa específica. E aí é numa mansão zona gigante, na hora que abre, né, ele toca na porta, na hora que ele bate, né, é a Bella, o Crepúsculo que tá lá. Por quê? Porque ela é irmã dele. Ele foi visitar a mãe dele que tava lá, e ele descobre que a mãe dele era paladino, a mãe dele descobriu que ele tinha que saltar, se teletransportar, e aí ela fugiu de casa porque não queria se envolver com isso, poderia ser obrigada a caçar e matar o próprio filho, né? E aí ela acabou fugindo de casa e construindo uma outra família, mas sempre cuidou dele. E aí o filme se encerra com a promessa de uma continuação épica, na qual a gente vai ver a saga do Dave continuando a lutar contra os paladinos. Só que não, porque o filme foi cancelado. Onde você quer ir? Me surpreenda. Cancelado. Enfim, como eu falei anteriormente, esse é o filme, né? Ele não empolga, cara. Ele não empolga em nenhum momento, tá? Os primeiros atos ali do filme, no qual a gente vê o Dave adolescente, ele contando a história de vida dele, até faz lembrar um pouco o livro, né? Porque o livro é narrado em primeira pessoa. Então, assim, faz a gente lembrar um pouco do livro. Mas mais interessante, parece que tem uma identidade, ele ensaia que ele vai ser uma parada tipo ali, poder sem limites, sabe? Só que aí quando vem o salto no tempo, ele já ensaia que vai ser um filme de ação, porque o Dave começa a fugir dos paladinos. Mas aí ele vira um romance quando ele simplesmente leva a Millie lá pra viajar com ele, e aí ele volta a ser ação e depois tenta ser um épico, e aí um blockbuster, mas não funciona, é uma farofada e não empolga, entendeu? Porque o que cola essas ações que vão acontecendo no decorrer do filme é muito frágil. Os personagens, eles não agem como um ser humano real agiria. É óbvio que é um filme de ficção científica, né, e tudo. Porque assim, as decisões do personagem, elas têm que ser minimamente críveis, e não são. E o David, que ele é burro, ele toma umas decisões que a gente fica, mas pra que fazer isso, cara? Como eu falei anteriormente, né, o caso do teletransporte, de teletransportar ali o cara pro meio do banco,
sabendo que o cara vai entregar ele provavelmente pra polícia, e viajar com a Millie, usando a passagem dela, as coisas dela, sendo que os caras vão rastrear ele, né? Ou ela, no caso, porque ela tem documentos. Então é cheio de burrices, de inconsistências que fazem a gente não gostar do protagonista, não gostar do par romântico dele, não gostar de ninguém. A gente torce pro vilão, a gente torce pra dar tudo errado pro Dave. E assim, cara, eu acho que o maior erro desse filme é ele não se decidir no que ele quer fazer. Ele queria fazer algo exatamente igual ao livro, beleza, sou de bola. Ele não quer fazer, então não faça. Não finja que vai fazer. Não pega um monte de coisas e coloca no filme como se isso fosse funcionar, porque não vai, entendeu? E essa indecisão é o que destrói esse material aqui. Fiz o que eu pude, não consegui. Então esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu esse filme aí, provavelmente assistiu esse filme na sessão da tarde, ou então na tela quente, se você assistiu esse filme. Comenta aqui embaixo o que achou, porque na época que eu assisti, eu achava irada a ideia do teletransporte. Irado. Mas reassistindo, meu amigo, isso aqui é uma merda. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo se você quer ver algum outro filme aí, algum outro filme que você odeia ou algum filme que você gosta. Eu vou pensar se vou fazer um review.